Okay, let's go. Lesson 99. So, to listen, listened. To hear, heard. To hope, hoped. To turn, turned. Então, há uma diferença entre o verbo to listen and to hear. To listen é quando você para prestar atenção. Ok? Então, você sempre vai usar a preposição to. For example, I listened to music. Eu ouvi música. Então, sempre colocar a preposição to. I always listen to my parents. Eu sempre escuto os meus pais, mas no sentido de dar atenção, de prestar atenção. E já o verbo to hear é um verbo que faz parte dos nossos sentidos, é o verbo ouvir. Então, você não precisa parar para prestar atenção, porque independentemente disso, você vai ouvir, ok? Então, essa é a diferença de um para o outro. Let's go. Vocabulary. Anxious, anxiously, semester, bilingual, trilingual, salary, raise, hope, hopefully, easily, difficulty, trouble, free, even, odd, New Zealand. For example, I got a salary raise. Então, recebi um aumento de salário. Então, aumento de salário, nós dizemos salary raise. Bom, nas duas palavras acima, I am anxious, eu estou ansioso, eu estou ansiosa. I am anxiously waiting for you, eu estou ansiosamente esperando por você. Então, tem diferenças no uso, ok? Let's go. Expressions. To go back. To come back. To go back. To turn out. To turn on. To turn off. Basically. I hope not. I hope so. Então, quando a gente for dizer, eu espero que não, em inglês nós vamos dizer I hope not. Eu espero que sim, I hope so. Não existe I hope yes. Então, a expressão é I hope so. Ok, grammar. She couldn't find the address anywhere. It must be somewhere near here. I see them nowhere. There are kids everywhere. Então, vamos lá. Anywhere é usado em frases negativas, tá vendo? Anywhere tem que ter negação. Anywhere quer dizer em lugar nenhum. Então, aqui a gente está tratando de pronomes indefinidos para os lugares. Anywhere, lugar nenhum. Frase negativa. Na afirmativa, a gente vai usar o somewhere, que quer dizer algum lugar. Então, pronome indefinido, algum lugar. O anywhere também é usado na interrogativa. Por exemplo, se eu tornar essa frase aqui interrogativa. Could she find a dress anywhere? Ela conseguiu encontrar um vestido em algum lugar? Então, anywhere é na negativa interrogativa. Sendo que na negativa, anywhere, nenhum lugar. E na interrogativa, o anywhere, algum lugar. Ele vai mudar a tradução dele. E somewhere, frases afirmativas. I see them nowhere. Então, nowhere é uma palavra negativa, ok? Ela vai substituir o anywhere. E quando a gente usa nowhere, já que já está na negativa, não se coloca o quê? Negação. A gente não usa not. Então, tem o mesmo sentido se eu disser I see them nowhere. Eu não os vejo em lugar nenhum. Mas eu também posso usar o anywhere nessa frase. Vai ficar I don't see them anywhere. Ok? Então, para fazer a negativa, a gente pode fazer com anywhere usando not, no auxiliar ou no modal verb. Ou simplesmente fazer uma frase afirmativa, que essa frase aqui está na afirmativa, mas com o sentido negativo, e colocar o nowhere. Ok? Então, quando usa nowhere, já está na negativa. Então, não se coloca o quê? Negação. Eu não posso botar I don't see them nowhere. I see them nowhere. Só se eu passasse para o anywhere. I don't see them anywhere. Então, essa é a diferença de um por outro. There are kids everywhere. Everywhere quer dizer em toda parte. Então, everywhere a gente pode usar na afirmativa e interrogativa. Eu posso perguntar, are there kids everywhere?
há crianças em toda parte, ok? Não vou usar na negativa. Negativa, nowhere. Bom, he's able to speak 3 languages. Isn't he able to do this job? Então, essa expressão, be able to, é para mostrar que nós temos habilidade em fazer algo, igual can. Então, a estrutura é sujeito, né, he, verbo to be, aqui está sendo usado no presente, able to, quer dizer apto, e mais o verbo. Tá? Então, se fosse they, seria they are able to speak 3 languages. Então, o verbo to be ele vai sempre concordar com o sujeito da frase. Interrogativo negativa. Então, é só colocar na frente da frase. Aqui é interrogativo negativa. Ele não está apto para fazer este trabalho, este serviço. E se eu quiser fazer uma frase interrogativa normal? Interrogativa não vai ficar is he, sem o not, able to do this job. Então, na interrogativa, é só passar o is para frente da frase. E na negativa, é só botar o verbo to be e o not depois do sujeito. Por exemplo, he isn't able to do this job. Ele não está apto a fazer este trabalho. Então, negativa vem sujeito e depois verbo to be com o not. Isso para qualquer sujeito. We could go now. Couldn't we? She can do it easily. Can't she? Bom, então aqui são as tag questions, aquelas perguntinhas que nós fazemos ao final da frase. Então aqui a gente está usando o modal verb could, quer dizer poderia. Então, se a frase estiver na afirmativa, a tag tem que ser interrogativo negativa usando a mesma estrutura. Então, se é could, vai fazer a interrogativo negativa com could, que fica couldn't. She can do it easily. A mesma sequência. Bom, modal verb. A frase está na afirmativa, então vou fazer a tag question interrogativo negativo. Então, vai ser sempre o oposto. Se eu tenho uma frase afirmativa, a tag é interrogativo negativa. Se a frase for negativa, simplesmente eu vou fazer uma frase interrogativa normal. Então, tem que seguir a estrutura. Se tiver could na frase, uso could na tag question. Se eu tiver can na frase, uso can na tag question. You should talk to him, shouldn't you? Então, aqui a frase está na afirmativa usando should. Então, na tag question, eu vou fazer a frase usando should. Já que aqui é afirmativa, aqui ficou interrogativo negativa. They shouldn't listen to him. Should they? Bom, aqui nós temos a frase com modal verb da negativa. They shouldn't. Já que a frase está na negativa, a tag vai ser interrogativa. E usando o mesmo modal verb. Tá ok? Então, sempre a tag question a gente vai usar o mesmo tempo verbal para fazê-la. Frase afirmativa, tag interrogativo negativa. Frase negativa, frase, a tag question é interrogativa. Ok. Now, let's train the verbs. Ok? Então, agora a gente vai praticar os verbos. Repeat. I listened. Aí vai substituir he, we. I didn't listen. They. Did you listen? He, she. Então, sempre que eu der um complemento, você vai refazer a frase substituindo. Didn't you listen? They, we. To hear. I heard. We, he. I didn't hear. They, she. Did you hear? He, we. Didn't you hear? They, she. To hope. I hoped. We. É completa. Hoped. He. I didn't hope. She. They. Did you hope? He. We. Didn't you hope? She. They. To turn. I turned. We. He. I didn't turn. They. She. Did you turn? He.
we. Didn't you turn? They, she. Now let's practice the vocabulary. Então a gente vai praticar as frases do vocabulário. Eu vou falar a frase em inglês, você repete e depois substitui. He has hope to become a doctor. She. I hope to get a raise next month. We. Did you hear she was working in New Zealand? They. They were looking for a bilingual secretary. Weren't they? Trilingual. He will start Chinese classes next semester. Month. You are a little anxious, aren't you? Upset. We were anxiously waiting for you. They. Hopefully, it won't rain tomorrow. Snow. He learns languages easily. Math. Do you have difficulty learning it? He. I'm happy we got free tickets for the concert. Movies. Why is she having trouble with the lesson? You. We can't play. There is an odd number of people. Even. Okay, so now let's train the expressions. She's going to come back next week. Aí substitui. Month. I heard she will go back to New Zealand. Europe. I'm glad it turned out okay. Well, could you turn off the radio, please? On. I hope so. Not. Basically, we see each other every day. Week. Now let's train the grammar. Wasn't she able to finish that job? Start. There were toys everywhere. Machines. The airport must be somewhere near here. Post office. She has nowhere to live. Stay. You can speak Chinese, can't you? She. We can't start the class, can we? They. You could call him, couldn't you? She. We couldn't go by ourselves, could we? She. You should listen to your mother, shouldn't you? He. They shouldn't eat a lot, should they? He. Okay, now let's go to the next lesson. Lesson 100. Okay, fluency in pairs. We are going to follow the example. I didn't get the job I wanted. Soon. Aí vai introduzir a expressão. It's a pity. É uma pena. Ao invés de I, vai escrever you. Toda vez que lá na primeira frase tiver I, vai substituir por you. It's a pity. You didn't get the job you wanted. Aí na finalização, vai sempre botar a expressão I hope you can get a job soon. O soon, ele vai lá para o final da frase. Então, é assim que você vai fazer com as outras. Sempre o que está no parêntese vai para o final da última frase. Number 1. I didn't do very well on the test. Next time. Então, como ficaria? It's a pity. You didn't do very well on the test. I hope you can do well on the test next time. She didn't get the visa to the States. Sometime in the future. It's a pity.
She didn't get the visa to the States. I hope she can get the visa to the States sometime in the future. They won't be able to visit us anymore next time. It's a pity they won't be able to visit us anymore. I hope they will be able to visit us next time. She won't be with us today. Tomorrow. It's a pity she won't be with us today. I hope she can be with us tomorrow. She won't be able to come back in the future. It's a pity he won't be able to come back. I hope he will be able to come back in the future. Okay? The next one. I hope I can get that promotion. Então, leu a frase original. E quando for fazer a transformação, vai colocar I'm sure. I'm sure you will get that promotion. E no final, sempre vai repetir That's what I hope. 1. I hope to have enough money to go to New Zealand. Então, como fica? I'm sure you will have enough money to go to New Zealand. That's what I hope. I hope to become a great doctor. I'd like to get an iPod on my birthday. I'd like to go to college in the United States. I'd like to meet the president at the conference. Okay, so now let's practice. Então, vou te dar a frase, você vai repetir e substituir. Is she a good secretary? Bilingual. Então, como é que fica? Is she a good bilingual secretary? Trilingual. They want a raise for next year. Substitute. Month. Hopefully, the rain will stop. Wind. He has some difficulty with math. Physics. I'm free to have dinner tomorrow. Lunch. It's making me anxious. Us. We were anxiously waiting for that. Were. Ok, então agora eu vou dar a sentença. Ela está no presente, no verbo to be. Você vai passar para o passado do verbo to be na afirmativa e depois negativa. Example. I am going to the movies. Past. Então, verbo to be no passado. I was going to the movies. Negative. I wasn't going to the movies. Então, a frase original vai estar no verbo to be no presente. Você vai passar para o verbo to be no passado na afirmativa e depois transformar em negativa. Now you. Agora você. I am anxious for the trip. He is listening to music. You are looking for a good salary. We are going to the mall. Now, you are going to change the sentence into simple past. Então, a frase original ela está no presente. Aí você vai passar para o simple past na afirmativa e depois transformar em negativa. Então, exemplo, afirmativa. I go to the movies. Simple past. I went to the movies. Simple past na afirmativa. Agora, simple past na negativa. I didn't go to the movies. Então, lembrando que no simple past na negativa, a gente sempre usa didn't e o verbo volta para o presente. O verbo só muda no simple past na forma afirmativa. Então, vou ditar as frases no presente, você vai passar para o simple past afirmativa e depois negativa. He has a lot of trouble. They listen to pop music. I like to listen that song. Ok?